Glória a Deus, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez aí, bem forte, então. Amém? Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Para a gente ficar bem acordado. Deus tem uma palavra para ser derramada nesse lugar, nessa noite. Mas eu queria que antes de começar, eu queria que você fechasse seus olhos comigo. Estende suas mãos para cá. Eu queria que você orasse, irmãos. Você pode orar? Eu queria que você orasse e declarasse uma palavra sobre a minha vida, sobre aquilo que Deus quer fazer nesse lugar, nessa noite. Sabe, Pai, nós oramos para que a gente não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, nós oramos para que a sua vontade seja plena e estabelecida nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que alegria. Queria compartilhar algo com você essa noite. Queria começar fazendo uma pergunta. Onde é que você está? Essa pergunta, ela é extremamente importante. Ela tem uma profundidade teológica extraordinária. Aonde você está? Aonde você está, irmãos? Hoje eu quero falar de um Deus que tem clamado como um pai para que os filhos voltem para o lugar do relacionamento com Ele. Amém? Quero falar de um Deus que é pai e que deseja um relacionamento íntimo comigo e com você, irmãos. Por isso existe uma voz que tem ecoado desde o Éden, irmãos. Existe um som que continua buscando o coração dos filhos que se perderam. Eu não sei por que você chegou aqui essa noite, Deus sabe, porque foi Ele que te conduziu. Amém? Foi Deus que te conduziu, foi Ele que te trouxe até aqui. E se Ele te trouxe até aqui, é porque Ele quer comunicar algo ao seu coração. E uma das coisas que Deus vai nos perguntar essa noite, durante muitas vezes, é: onde é que você está, cara? Aonde você está? Não é a voz de um juiz procurando por um erro, é a voz de um pai procurando por um filho. Essa voz que clama e ecoa sobre as nossas mentes e os nossos corações, não é um Deus que quer apontar o dedo como um juiz que Ele é, e o tempo do juízo está estabelecido nas suas escrituras, mas é um Deus que é pai e decidiu buscar um relacionamento, recuperar o relacionamento com seus filhos. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Por isso que Gênesis 3:9, se você puder abrir sua Bíblia comigo, abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3. Você conhece a história, eu não vou ler todo o capítulo, mas essa frase eu quero que você guarde ela essa noite, irmãos. A palavra vai dizer que o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde é que você está? Onde é que você está? Deus não perguntou para Adão, como eu sempre digo aqui o que ele fez, mas perguntou: Adão, onde é que você está? E não se preocupe, irmãos, Deus não tinha perdido Adão. Quando Deus pergunta onde Adão está, não é porque Deus perdeu Adão de vista. Salmo 139 vai falar que Ele sonda, Ele vê todas as coisas, irmãos. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Foi Adão que se perdeu do lugar da presença. A preocupação de Deus não é nos perder de vista, mas é o quanto nós temos às vezes, características que nos levam a nos distanciar dEle e ficar longe da presença de Deus. Por isso aqui eu vou aprender que a história da Bíblia não é sobre um Deus irado tentando punir aquele que desobedeceu, é sobre um Deus apaixonado tentando restaurar a intimidade com aquele que se distanciou. Eu sempre digo aqui que um dos maiores problemas do homem no início da sua criação foi a distância. E nós vamos aprender isso aqui. Por isso, o que a gente quer comunicar nessa noite é que existe um Deus, irmãos, apaixonado, tentando restaurar o relacionamento comigo e com você todos os dias. Existe um Deus que não está olhando só para a liturgia, não está olhando para os ritos, Ele está olhando para o nosso coração. E Ele está perguntando: onde é que você está, cara? O que tem no seu coração? 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18.
Diz que ele nos reconciliou consigo mesmo. O maior problema do pecado não foi somente a desobediência, irmãos. Foi a distância. Eu quero que você grave isso no seu coração essa noite. E por favor, quando eu digo isso, não é uma permissão para que a gente possa desobedecer, mas sim um chamado para mim e para você, para a gente fazer uma reflexão mais profunda sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente fala que o maior problema não foi o ato do pecado, mas a distância que gerou, a gente não está falando que o ato do pecado deve ser menosprezado, nem diminuído, não. Mas a reflexão deve ser mais profunda. Não tem a ver com aquilo que você fez, não fez, ou deixou de fazer. Tem a ver com quem você tem se relacionado, em como você tem se relacionado com Deus, como você tem se entregue a Ele. Por isso Deus não tem um problema com o pecador, irmãos. Ele tem um problema com o pecado, porque o pecador, ele quer encontrar para que ele se torne filho. O pecador, na verdade, é o alvo. Ele é o alvo do amor de Deus, irmãos. Por isso a palavra vai falar que todos nós pecamos. Todos, pastor, todos. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Até que. Por isso hoje à noite, o chamado de Deus é um chamado para estar com Ele. Deus está nos chamando para estar com Ele. Marcos capítulo 3, versículo 14 diz: depois Jesus subiu a um monte. Marcos 3, 14. Depois Jesus subiu a um monte e chamou os que Ele mesmo quis, e estes foram até Ele. Então designou 12 para que estivessem com Ele. E vai continuar, porque daí vai dizer que e aí Ele os enviou para pregar, para expulsar demônios. Mas perceba nesse versículo que você leu, que antes do envio existe um convite. Por isso, antes de você querer fazer alguma coisa, queira primeiro estar com Deus, irmãos. Antes de você entrar no lugar de ativismo gospel, queira primeiro estar com Deus, porque o chamado de Deus primeiro é para que a gente possa estar com Ele. O desejo de Deus primeiro é para que a gente possa se relacionar com Ele. Por isso não existe envio sem relacionamento. Ele só vai enviar depois que Ele chamou, irmãos, para estar com Ele. Antes de dizer vai, Ele disse vem. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Porque antes de fazer, você precisa se tornar. Inclusive, o fazer foi um dos castigos que Adão recebeu por conta da distância. O fazer com dores é um castigo para quem faz longe dele. Porque antes não doía. Antes ele cultivava o solo, ele arava o jardim, mas não doía. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Por isso, antes da missão, sempre existe um lugar de relacionamento, irmãos. Por isso aqui a gente fala muito sobre isso, a gente preza muito pelo serviço dessa casa. Eu acho muito importante que as pessoas sirvam no reino de Deus, a gente tem falado sobre isso. Mas antes de servir, você tem que estar. Você não pode servir sem Deus, irmãos. Você não pode trabalhar sem Ele. Lembra de Moisés? Moisés tem uma direção, Deus dá uma direção para Moisés. E aí Moisés fala com Deus, ele fala: Moisés, vou enviar um anjo para te acompanhar. Ele fala: Senhor, eu sou obediente, eu vou para o lugar que o Senhor apontar, mas eu só vou se o Senhor for comigo. Eu só vou se o Senhor for junto. Muita gente serve a Deus, mas está distante de Deus. Por isso, quem não cultiva a presença transforma a chamada em fardo. Quando o chamado que Deus tem para cada um de nós é um prazer, uma honra, um desfrute, um lugar de celebração, um lugar agradável, é uma bênção. Aquelas pessoas que têm um chamado para pregar o Evangelho, quando elas estão pregando, elas estão ali se deleitando na presença de Deus. As pessoas que têm um chamado para receber, para dar um abraço, quando elas estão fazendo isso, elas estão celebrando a presença de Deus. As pessoas que têm um chamado para vir aqui ministrar os louvores, elas estão aqui celebrando na presença de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Entender esse lugar de relacionamento. Porque sem relacionamento não é serviço, é escravidão. Em Lucas capítulo 10, você vai ver a história de Marta e de Maria. Você conhece o texto? Marta estava perdida na atividade, Maria estava entregue ao relacionamento.
Agora olha que interessante isso. Deus não repreendeu o serviço. Por quê? Porque Ele mesmo veio como servo. O problema não é servir, o problema é o posicionamento do coração. O problema é por quê. O problema é como, com qual intenção. Por isso o problema não era a atividade que Marta estava praticando, era o lugar do coração dela. Por isso que Deus não vai repreender o serviço, mas vai reposicionar o coração. Talvez o que Deus queira essa noite comigo, com você, é reposicionar o nosso coração. Talvez Ele esteja falando: ei, onde é que você está, cara? Cadê aquele lugar da intimidade, do relacionamento, da oração? Irmãos, vou te falar, cara. Foi difícil para mim começar esse culto hoje, irmãos. E eu não estava entendendo bem porquê, agora eu estou discernindo exatamente o porquê. Para mim estava complicado, estava arrastado, eu estava aqui orando, louvando ao Senhor, mas estava arrastado, estava complicado para mim, no meu interior. E agora eu entendo porquê. Deus está falando: ei, você está fazendo por quê? Você está fazendo para quem? Você está fazendo como? Deus está nos chamando para um lugar de intimidade com Ele, irmãos. Por isso não pode ter esboço sem oração, não pode ter esboço sem secreto. Não pode ter PG sem intimidade com Deus, não pode ter louvor sem intercessão, sem oração, não pode. Por quê? Porque senão se torna só uma atividade. Deus não chamou você para ser um ativista. Deus chamou você para se tornar filho e entrar num lugar de relacionamento com Ele. Por isso Ele está falando essa noite: ei, cara, onde é que você está? Ei, onde é que você está? Onde é que você se escondeu? Ele não quer fazer de você só um membro de uma igreja, Ele quer fazer você parte de uma família que se relaciona com Ele todos os dias. Existe um anseio no coração de Deus, uma voz que ecoa. Uma voz que ecoa todas as manhãs quando você acorda. Deus pergunta: Marcelo, onde é que você está? Isso aqui. O problema nunca foi o serviço. O problema sempre foi a recusa do relacionamento. Atividades, às vezes eclesiásticas e religiosas, que não estão ligadas a uma relação com Deus. Não, irmãos. O que sustenta todas as coisas é a oração. É a intimidade com Deus, é o lugar da busca, é o lugar do secreto. É aquilo que sustenta a sua vida. É por isso que o problema para Deus naquele dia era só o posicionamento. Eu tenho uma convicção no meu espírito que o que Deus desejava era que Adão se apresentasse para Ele. Mas Adão se esconde. Deus ele prepara esse ambiente do Éden. Irmãos, o ambiente do Éden é um ambiente profético, amém? Não é um lugar geográfico, pega no seu espírito. O ambiente do Éden é um ambiente profético. É um ambiente celestial, um ambiente profético que remete a um lugar de intimidade e relacionamento com Deus. Esse é o ambiente do Éden. Por isso, ainda que a palavra diga que aquele jardim está fechado, se lá no seu quarto você dobrar os seus joelhos e se entregar aos pés do Senhor, você vai viver o ambiente que Adão vivia no Éden. Porque não tem a ver com lugar, tem a ver com uma pessoa. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus não está à procura de mãos mais ocupadas nesses dias. Ele está à procura de corações presentes. Por quê, pastor? Porque todo coração presente vai querer servir a Ele. Todo coração presente vai querer se entregar a Ele. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a gente vai passear por Gênesis hoje. Diz assim, olha que interessante: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem cultivasse e guardasse. Isso não fala de serviço. Isso fala de relacionamento. Cultivar, fala de cultivar a presença, cultivar os relacionamentos. Sabe, quando um marido e uma esposa, eles estão num lugar de intimidade, eles estão cultivando um ao outro, cultivando a presença um do outro. Agora em Gênesis 3:8 diz outra coisa, olha, está escrito aqui: ao ouvirem a voz de Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, Gênesis 3:8, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença de Deus.
entre as árvores do jardim. Então você leu que Deus criou um ambiente perfeito, plantou o homem naquele lugar, para que ele cultivasse e guardasse o quê? A sua presença. Um pouquinho mais na frente você lê que então agora o homem está com medo de Deus, se escondendo de Deus. Irmãos, o jardim não era um lugar de trabalho, o jardim sempre foi um lugar de encontro. O que Deus está promovendo aqui nesse domingo é um encontro. Aonde, pastor? Num ambiente de jardim. Se você fechar os seus olhos, onde você está? E se colocar diante dele, você vai perceber esse ambiente extraordinário que Deus tem para mim e para você. Deus caminhava com o homem, Deus se relacionava com ele. Por isso o propósito do Éden nunca foi a produção. Deus entregou tudo pronto para o homem. Ele pediu para que o homem cultivasse, que ele guardasse. Mas diante da presença de Deus, isso nunca foi um fardo. Porque antes de colocar o homem lá, ele já tinha criado as árvores, os animais, já tinha fruta, irmãos. Deus sempre faz primeiro. Deus sempre entrega primeiro. Por isso o propósito nunca foi a produção, sempre foi a presença. O trabalho era uma expressão da comunhão, não era a substituição dela. Você não pode comprar amor pelo serviço. Você não compra a Deus pelo que você faz. Você não compra a Deus porque você é bem comportado. Você não compra um lugar no coração de Deus porque você é bem comportado. Você não precisa comprar um lugar no coração de Deus. É Deus que tem você no coração dele, já desde antes da fundação do mundo. Porque se você está aqui, é porque ele te gerou nele. E é por isso que você está aqui. Deus não te colocou para fazer algo para Ele, mas para viver com Ele enquanto você faz todas as coisas. Num lugar de intimidade com Ele. Por isso o Evangelho é Deus trazendo o homem de volta para dentro de si. O Evangelho é um Deus que se faz homem, se faz carne. E Ele decide nos trazer de volta para a sua presença. O desejo do coração de Deus é a palavra que Deus tem para mim e para você essa noite. Onde é que você está? Por quê? Porque Deus deseja e anseia que você se apresente para Ele. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu sou batizado. Eu até oro em línguas. Não é disso que eu estou falando, irmãos. Estou falando de uma ânsia, de uma busca, de uma angústia por estar com Ele. De um desejo no seu íntimo de estar com Ele. Por isso o maior pecado foi a distância do coração do homem. O maior pecado foi a distância. Olha o que está escrito em Isaías 59. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. A mão do Senhor não está recolhida para que não possa salvar. Escute isso, irmãos. A mão do Senhor não está recolhida para você. Nem o seu ouvido está surdo para que não possa te ouvir. Mas as vossas, ou as nossas maldades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é separação entre Deus e vós, é entre vós e o vosso Deus. Isso nos ensina que a atitude da separação não parte de Deus. Nunca partiu. A atitude da separação nunca partiu de Deus. A atitude da distância nunca partiu de Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Por isso, irmãos, o pecado não é simplesmente quebrar uma regra. Pastor, o que é pecado? O pecado não tem a ver simplesmente com quebrar uma regra, irmãos. Pecado é se afastar do relacionamento com Deus. Pecado é sair da presença de Deus. Pecado é ficar longe do lugar da comunhão. Por isso que eu falo no dia da ceia aqui que você tem que ceiar com Deus, que você não pode ficar longe dele. Ah, pastor, eu estou em pecado. Então vem para a mesa da ceia, senta com Deus, come e bebe com Ele. Porque só tem um objetivo para Deus vir como homem sobre a terra, irmãos. Só tem um motivo pelo qual Deus encarnou, se fez homem e andou sobre a terra. Qual, pastor? Alcançar eu e você que somos pecadores. O único objetivo que Deus tem quando Ele vem na terra como homem é para alcançar a mim, alcançar você, alcançar cada um de nós que somos pecadores, mas pela misericórdia, pelo amor de Deus, Ele nos alcança. E é isso que Ele faz todos os dias. Por isso que o pecado não tem a ver só com uma regra, tem a ver com um afastamento de uma relação, tem a ver com recusar um relacionamento. Em Gênesis 3:8 vai dizer que eles se esconderam de Deus, você leu aqui. Eles esconderam-se de Deus, tiveram medo de Deus. Irmãos, como é que começou a sua relação com Deus, você lembra?
Talvez tenha alguém aqui hoje que esteja começando a sua relação com Deus hoje. Mas você lembra como é que começou a sua relação com Deus? Aquele desejo, aquele anseio de estar com Deus. Pois é, em Adão, aquele desejo, aquele prazer, aquele deleite virou medo. Por que virou medo, pastor? Porque ficou longe. Porque aquilo que Deus falava dentro, agora ele estava ouvindo fora. A palavra vai dizer que ele ouviu os passos do Senhor. Ele nunca tinha ouvido? Por que os passos agora aterrorizam o coração de Adão? Afinal, Deus estava andando com Adão todo o tempo. Porque agora ele estava longe. Quando você está longe de Deus, aquilo que é uma celebração e um deleite para você, pode gerar medo no seu coração. Por quê, pastor? Por causa da distância. Porque o pecado distorce a imagem de Deus e rouba o desejo de estar na presença dEle. E aí quando a imagem de Deus é distorcida, a gente passa a temer quando deveria amar. E eu não estou falando do temor. Eu estou falando do medo. Deus não chamou você para se relacionar com Ele por medo. Deus quer se relacionar com você por amor, irmãos. Porque Ele deseja se relacionar contigo todos os dias. Mas hoje existe uma voz que ecoa. Essa noite tem uma voz que ecoa sobre mim e sobre você. E a voz que ecoa está perguntando: onde é que você está? Aonde você está? Aonde você se colocou? Hoje existe um som que nos chama para voltar para esse lugar, ou melhor, para essa pessoa. Existe uma pessoa que está perguntando onde a gente está, porque ela está ansiando que a gente volte para o lugar de onde a gente nunca devia ter saído. Quando Deus pergunta para Adão onde ele está, Ele não está querendo uma informação, Ele está querendo um reposicionamento de Adão. Onde é que você está, Adão? Por que você saiu do lugar que eu te coloquei? Por que você saiu do lugar da presença? Por que você saiu do lugar do deleite, do relacionamento? Por que você saiu desse lugar? Eu não sei se tem alguém aqui essa noite que saiu desse lugar. Eu não sei se tem alguém que se tornou crente, tão crente, tão crente, tão crente, que ficou longe de Deus. Crente em quê, pastor? Sei lá, numa instituição, numa pessoa que não seja Cristo. Porque crente até o diabo é, irmãos. Ele é tão crente que ele continua aí tentando atazanar. Porque ele sabe quem Deus é. O diabo fica rugindo ao derredor porque ele sabe quem Deus é. Ele tem certeza do poder de Deus. Ele sabe quem é o Filho de Deus. Agora, será que nós sabemos? Irmãos, Deus não quer essa noite, o que Deus quer de mim e de você não é uma justificativa. Hoje Deus quer uma volta, um retorno. Para onde, pastor? Para esse lugar. Para o Éden. Como é que você tem cultivado o seu jardim? O seu casamento, ele é um ambiente de jardim. A sua casa é um ambiente de jardim. As suas relações pessoais, a sua empresa deve ser um ambiente como o do jardim. Isso não tem a ver com a geografia. Pastor, onde que era o Éden? Eu sei lá onde era o Éden, irmãos. Mas eu sei quem é Deus. Aquele que criou e estava lá. E está aqui hoje comigo e com você. Esse eu sei quem é. Por isso tem alguns questionamentos. Onde é o Éden, pastor? Adão tem umbigo? Meu irmão. Todo mundo já ouviu essa pergunta. Pastor, tem uma coisa séria para falar com você. Eu falei, o que foi, meu filho? O que aconteceu? Eu queria entender, pastor. Adão tem umbigo? Eu sei lá se Adão tem umbigo nada. Deus formou ele do pó da terra. Sei lá se ele tem umbigo. Não sei se ele tem umbigo, irmão. Não estou preocupado se Adão tem umbigo. Mas a gente vai passar pela tribulação, a gente não vai passar pela tribulação. Eu não sei se a gente vai passar ou não vai passar, mas eu sei que Ele vai voltar para nos buscar. Eu sei que Ele anseia voltar para buscar a sua igreja, para que nós estejamos com Ele. Então o que importa não são essas perguntinhas, esses questionamentos. Deus não quer uma justificativa, Deus quer um retorno. Um retorno.
Ele não disse o que você fez, ele disse: ei, onde você está? Irmãos, Deus não quer a sua justificativa, Ele quer a sua volta. E essa pergunta está ecoando até hoje. Você percebeu que Deus, quando voltou para falar com Adão, Ele não lidou primeiro com o pecado? Percebeu? Com o que Ele lidou? Com a distância. Ele não falou: abre a boca, deixa eu ver. Você comeu mesmo? Falou: onde é que você está, cara? Porque o problema para Deus é a distância que a gente cria dele muitas vezes. E às vezes até por coisas que passam na nossa mente, acusações que tem na sua mente. Irmão, deixa eu te falar, está repreendido em nome de Jesus. Eu não sei como é que você entrou, vou repetir, eu não sei. Pastor, eu entrei aqui cheio de pecado. Onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. A glória de Deus vai abundar na sua vida. Porque são homens e mulheres assim que são os alvos do coração de Deus. É o único motivo da gente estar aqui. É porque nós somos homens e mulheres pecadores que carecemos da glória de Deus, da graça de Deus, das misericórdias de Deus. Por isso, irmãos, perceba uma coisa: a religião quer que você use folhas para se esconder, enquanto Deus se sacrifica para te encontrar. Eu vou repetir porque eu quero que você grave isso no seu coração. Eu quero que Ele escreva isso no seu coração de forma poderosa. A religião quer que você use folhas para se esconder, enquanto Deus se sacrifica para te encontrar. Perceba o que aconteceu no jardim. Lembra o que aconteceu no jardim? Em Gênesis 3:7 diz que Adão usou o quê? Folhas de figueira. Adão, onde é que você está? E Adão está lá escondido de Deus. E de repente Adão se apresenta, mas a palavra diz que ele usava folhas de figueira para tapar sua intimidade e se esconder de Deus. E aí, meu irmão, você vai perceber um Deus extraordinário que no versículo 21, a palavra vai revelar que enquanto Adão usava a folha daquilo que foi criado para se esconder de Deus, o Senhor pegou e profetizou a vinda do Filho, sacrificando um animal para vestir Adão. Enquanto Adão tentava se esconder com folhas de figueira, Deus vestia Adão através do sacrifício. Enquanto a distância faz o homem ter medo e se esconder de Deus, Deus está falando: ei, eu não sei por que você está fazendo isso, mas eu vou te mostrar o quão eu amo a sua vida. Eu vou me sacrificar em forma de filho para que você possa voltar para mim. E é isso que está profetizado aqui no Éden. Queridos, Adão cobre com folhas, mas Deus vai vestir com sacrifício. A palavra diz que Adão está coberto com a folha de figueira. Então, obviamente que se ele cobriu Adão com peles, ele sacrificou um animal e cobriu Adão. Ele estava querendo dizer o seguinte: ei, você não pode se justificar, mas eu posso. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas Deus está falando para mim e para você essa noite: ei, eu sei que você não pode se justificar, mas eu posso justificar você. E eu não faço isso com folhas de figueira, eu faço isso com derramamento de sangue, com sacrifício que gera aliança. Enquanto a religião está preocupada em cobrir o erro, Deus está trabalhando para restaurar o relacionamento com o homem. Durante toda a história, todo o tempo tudo aquilo que você lê na Bíblia, você vai ver um Deus que tem buscado restaurar o relacionamento com o homem. Por isso que te liberta não é se esconder, irmãos. Adão achou que podia se esconder de Deus, e o que liberta o homem não é o quanto ele se esconde de Deus, mas é o quanto você se apresenta para Ele. Por isso o meu conselho para você essa noite é: sair de trás da moita, irmãos. Sai de trás da moita. Sai do esconderijo, cara. Se entrega para Ele por completo nessa noite. Não fica buscando só uma religião, só uma denominação. Não, irmãos, busca o Senhor. E porque você busca o Senhor e ama o Senhor, você vai estar aqui no nosso meio. Nós vamos formar essa família, esse corpo extraordinário de Cristo, mas através de um lugar de relacionamento que você tem com Ele, com Deus. Porque não existe outra forma de expressar a imagem e semelhança dEle que não seja num íntimo lugar de relacionamento com Ele. Por isso Deus está nos chamando essa noite para nos apresentar. Por isso a pergunta é: onde é que você está? E meu irmão, não deixa a tua mente te enganar.
Não deixa a tua mente fazer você pensar que você não pode estar nesse lugar. Não deixa a tua mente fazer você pensar também que você é certinho demais e não precisa disso. Não faça isso. Não permita que a sua mente faça isso essa noite. Apenas se esvazie. Apenas se esvazie para deixar que Deus preencha esse lugar. Apenas faça isso, esvazie-se de si mesmo, para que Deus possa preencher esse lugar. Romanos 5:8 diz assim. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Eu vou ler de novo, irmãos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou você se consertar para mandar o filho dele morrer, não, irmãos. Por mim e por você. Deus não está esperando que você fique mais consertadinho, não. Ele já enviou o filho já morreu, já ressuscitou. O sangue já foi derramado. A graça já está disponível, o véu já foi rompido de cima a baixo. E o lugar do relacionamento já está estabelecido de novo. Ah, meu Deus, o que eu faço, pastor? Entra! Entra, cara. Entra lá. Se joga, meu irmão. Se joga nesse lugar, cara. Um Deus que se faz carne para morrer por homens e mulheres falhos e pecadores. Ei! Foi por isso que Ele trouxe você aqui essa noite. Foi por isso que Ele me trouxe aqui essa noite. Porque tenha certeza de uma coisa, antes de eu pregar qualquer coisa aqui, a palavra prega em mim, irmãos. E enquanto eu falo com você aqui, eu também penso: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu quero estar nesse lugar de relacionamento. Eu não quero só estar aqui para trazer uma palestra para uma plateia. Não, nós estamos aqui para manifestar o poder e o evangelho através da palavra de Deus para o corpo de Cristo, que é a sua igreja, para que ela seja edificada e faça suas boas obras. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, irmãos. Deus não esperou Adão melhorar. Não esperou. Quem tomou a iniciativa, irmãos? Quem tomou a iniciativa? Quem procurou quem? Salmos vai dizer que Deus está assim, ó, inclinado. Por quê, pastor? Ele está nos observando. Enquanto Adão correu, Deus se apresentou. Eu não sei se tem alguém correndo aqui essa noite, mas eu tenho uma notícia boa para você. Deus está se apresentando diante de você hoje. E Ele está dizendo: ei, essa é a noite em que eu quero retomar o meu relacionamento contigo. De forma profunda, de forma verdadeira. Por isso Ele não esperou Adão melhorar, Ele tomou a iniciativa. Adão, aonde você está? Filho, filha, onde é que vocês estão nessa noite? Escute isso: Deus não se afasta do pecador, irmãos. Não, pastor, mas a palavra diz que Ele não convive com o pecado. Sim, Ele não convive com o pecado, mas o pecador Ele anseia encontrar só para redimir e restaurar ele. Foi por isso que Ele veio. Por isso que Ele não veio como um juiz, mas veio como Ele veio como um quê? Salvador. Por que Ele veio como Salvador, irmãos? Porque não tem problema se você está se afogando, fique em paz. Ele vai se jogar lá e vai te ajudar a sair desse lugar. Talvez você esteja se afogando nessa noite em algum lugar. Talvez você esteja se afogando em pecado, irmãos. E Deus está falando: foi por isso que eu trouxe você aqui, eu quero te encontrar. Eu marquei um encontro com você. Você está aqui porque eu marquei um encontro com você. Por isso Ele não se afasta do homem e da mulher. Ele se aproxima porque Ele quer redimir e conciliar. Por isso o que Deus espera de mim e de você não é uma boa performance, irmãos. Ele só espera a verdade. Por isso, se existe alguma máscara, arranca ela hoje. Se tem alguma capa, irmãos, arranca ela. Se tem algum disfarce, tira. Se tem folha de figueira aí, lança fora. Deus tem algo melhor para vestir você. Deus tem algo melhor para vestir você do que folhas de figueira. O que, pastor? A sua glória.
quer revestir você da sua glória. Ele quer preencher você com o amor dele, com a graça, com a misericórdia dele. Deus tem coisas muito melhores, irmãos. Por isso que eu digo que Jesus não veio estabelecer juízo. Ele veio revelar o seu amor e a sua justiça. O juízo tem seu tempo determinado. Jesus é o Deus que veio nos buscar, irmãos. Existe uma segunda vinda que trata do arrebatamento, mas existe um Espírito que Ele deixou aqui. E esse Espírito é o Espírito Santo. Ele vai falar: olha, não vou deixar vocês só, vou deixar com vocês o Consolador. É Ele que quer nos alcançar nessa noite, é o Consolador. É o Espírito Santo de Deus que quer tocar em mim, quer tocar em você. E Ele quer nos alcançar para nos resgatar, para que quando chega aquele grande, glorioso e extraordinário dia da volta do Senhor, nós estejamos prontos, esperando por Ele. Lucas 19:10. Eu já estou terminando, irmãos. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Então Ele não veio buscar e salvar o crente perfeito. Então Ele não veio buscar e salvar os mais comportados. Então Ele não veio buscar e salvar os éticos que levam uma vida eticamente, moralmente correta. Eu não estou pregando contra isso, mas a palavra diz que Ele veio buscar quem está perdido. A palavra diz que Ele veio encontrar aqueles que estão distantes. A palavra me ensina aqui, como a gente já leu aqui no início, de que esse Deus, quando olhou e viu que Adão se distanciou, Ele não pensou duas vezes. Ele foi até lá e falou: Adão, onde é que você está? E talvez essa noite isso esteja ecoando na sua mente: filho, onde é que você está? Em que lugar que você está? Não, pastor, mas eu venho no culto todo domingo. Ô, meu irmão, não deixa de vir não, mas vem com Ele. Pastor, você falou que Ele já está aqui. Ele está aqui porque nós estamos aqui. Ele não está aqui por causa do prédio. Ele está aqui porque eu e você carregamos a presença dEle. A palavra diz que agora nós somos santuário, habitação, tabernáculo de Deus. E nós agora habitamos a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que Ele está nesse lugar. Mas talvez tenha alguém aqui hoje que esteja vivendo um lugar de religiosidade, mas não esteja se entregando ao lugar do relacionamento. E Deus está marcando esse encontro comigo e com você. E Ele está perguntando: onde é que você está? Por quê, pastor? Porque Ele quer encontrar com você. Essa é uma noite de encontro. Essa é uma noite de encontro. Deixa eu te dar uma ótima notícia, irmãos. Pode ficar de pé comigo no seu lugar. Eu quero te dar uma ótima notícia. Olha para mim. Enquanto você levanta, não se distraia. Eu quero te dar uma ótima notícia. A história não terminou no jardim. Amém? A história não terminou ali. Ali não foi o fim da história. A história continuou na cruz, irmãos. Existe uma continuidade. Essa continuidade foi na cruz. Romanos 5,19 vai dizer: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A nossa justiça é como trapo de imundícia, mas a justiça de Deus pode nos alcançar e nos tocar. E eu oro para que ela toque em você nessa noite. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque em você nessa noite. E sabe o que eu aprendo com Deus? E eu creio que Ele vai manifestar o seu poder, vai tocar em você aqui como nunca antes, irmãos. Mas sabe o que eu aprendo com Deus? Lá em Marcos capítulo 8, tem uma história que chama muita atenção. É um cego. Jesus está passando por aquele vilarejo e ali tem um cego. Jesus vai lá curar esse cego, mas olha o detalhe que tem nessa palavra: e Jesus o tomando pela mão, o conduziu para fora da aldeia. E só depois que Jesus pegou pela mão, que Jesus curou. Por quê?
Porque tão importante como a manifestação do poder é a manifestação da presença e do relacionamento com Deus. O que a gente precisa não é só de uma manifestação de poder, é de um toque. Deus te chamou aqui essa noite porque Ele quer tocar você. Deus quer tocar em mim, Ele quer tocar em você. Quando Deus pega na mão daquele cego, Ele tira ele da aldeia. Ele fala: ei, vem pra cá. Por quê, pastor? Porque algumas coisas Ele vai fazer. A primeira coisa que Ele vai fazer é tocar. Ele vai falar: ei, vai falar que Ele pegou na mão e conduziu aquele homem. Ele tocou nele. Depois o que Ele faz? Ele tira da aldeia. Por que Ele tira da aldeia? Ele fala: ei, sai do meio da multidão, que você não é multidão. Sai do meio da multidão, você não é multidão. Existe uma voz que tem que ecoar nos seus ouvidos, da sua mente. E essa voz não é a voz da multidão. Então sai da aldeia. Porque dentro da aldeia eu não vou poder te curar. Eu quero te curar aqui fora. Aí ele toca nos olhos. Ele corre, faz aquela laminha que você já conhece. Toca nos olhos do cego. O cego é curado. Jesus fala para ele: olha, tu estás curado. Olha que interessante, presta atenção nisso. Volta para tua casa. Mas não volta para a aldeia. A casa dele era onde? Na aldeia. Deus não falou para ele que ele não podia voltar para o lugar geográfico. Ele falou: olha, volta para tua casa. A tua casa é comigo, na minha presença. Então pode voltar para a aldeia. Porque a casa dele era na aldeia. Só que agora você não vai mais viver como o povo da aldeia. Você não vai voltar para lá, no sentido de você não vive mais como os de lá. Agora você vive como alguém que foi tocado por mim, que agora você enxerga. E por que Deus manda ele voltar para casa? Porque existiam cegos naquele lugar que estavam com os olhos abertos. Não eram cegos como ele, eram cegos espirituais. Ele falou: agora você está curado. O que você vê? Eu vejo árvores. Calma aí. Agora eu estou vendo homens. Volta para lá. Sabe o que Deus fez com aquele homem? A primeira coisa que Ele restaurou não foi a visão, foi o relacionamento, Marcelo. A primeira coisa que Ele fez foi pegar na mão e conduzir. Deus te trouxe aqui porque Ele quer pegar na sua mão e quer te conduzir nessa noite. Ei, feche seus olhos comigo. Deus trouxe você aqui porque Ele quer pegar na sua mão e quer te conduzir nessa noite. E se você deseja isso, vem aqui na frente que eu vou orar com você.